Vamos falar sobre a luz do mundo, uma das figuras de Jesus, né? Uma das alegorias, falando o que é Jesus. Então, nós falamos em aulas anteriores sobre Jesus é a palavra, Jesus é a fonte da vida, Jesus é o pão da vida e assim por diante. Nós vamos tratar de todas as figuras, de como Jesus é apresentado no Evangelho de João e hoje como luz do mundo. Vamos falar sobre Jesus na figura da luz. Então vamos ler João capítulo 1, diz assim no versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Bom, é uma coisa até óbvia, né? Se você acender a luz do quarto e de repente só metade ficar iluminado, alguma coisa muito bizarra está acontecendo, porque não é possível, né, Bispo G? A única forma de não iluminar é se tivesse algum aparato. Mas você está no teu quarto, você liga a luz e só fica a metade, imagine um negócio assim, né? E outra parte escura, sai correndo, porque algum fenômeno, né, está acontecendo, é impossível, nada pode resistir à luz. A única forma de não ter luz é se tiver um obstáculo, né, físico que impeça, por exemplo, né, enquanto aquele sol escaldante e você coloca um guarda-chuva ou um guarda-sol, ou a famosa sombrinha, aí porque vai ficar mais ameno, né? Não vai vir aquela intensidade de calor, de luz. Mas é óbvio, todo mundo sabe disso, as trevas não prevalecem aonde tem luz. Então, esta figura é para te dizer, não há nada que possa vencer Jesus. Não há nada que possa vencer o Espírito de Deus. As trevas não prevalecem, a luz chegou, elas se dissipam. Então, tudo começou com a luz. Vale nós lembrarmos que a primeira coisa formada, criada por Deus no Gênesis, foi a luz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. É tão interessante como a ciência fala sobre isso. Quando houve a explosão do Big Bang, se nós imaginarmos, se estudarmos esta linha que é o evolucionismo, que é a linha científica da origem do universo, sabemos que o primeiro fenômeno foi a luz, porque aquela explosão produziu luz. Sem luz não há vida. É uma coisa que todo mundo sabe disso. Não tem como ter, é um dos compostos principais para ter vida. Então, a luz deu início ao tempo. O tempo começou com a luz. Nós conseguimos medir o tempo do universo através da luz e de toda essa movimentação. Então, aí temos o embate, Bispo G. É possível nós juntarmos as teorias, o evolucionismo, né, ou a teoria do Big Bang, com a teoria do criacionismo? E aí? Eu creio que sim, né? Primeiro que às vezes as pessoas tratam a Bíblia como um livro científico, um tratado científico, mas ela não é. Ela realmente é um livro de fé. E é um livro de fé que foi escrito, na grande maioria, há 3.500 anos, 3.000, 2.000 anos atrás. Então, nós não podemos exigir deles um conhecimento científico como o nosso de hoje. Sem dúvida. Mas eu acho que dá para conjugar, porque a despeito da maneira científica de a gente ver que tudo foi criado, se foi o Big Bang, a origem, a gente pode até discutir, a Bíblia fala de um ponto de criação. E esse ponto de criação, Deus criou todas as coisas, estava um caos, eram trevas total. E o Big Bang, a maneira hoje que a ciência crê, é também assim. E realmente, como você colocou, primeira coisa, a luz. E é incrível que a luz, Dani, hoje eles chegaram a uma conclusão que a luz não é somente uma onda, mas ela também é impregnada de matéria.
Tanto, né, que existe um fenômeno científico, né, celestial, chamado buraco negro. Então, é um local onde a gravidade dele é tão grande, tão densa, que nem a luz passa. Quer dizer, a própria luz é levada por essa gravidade, vamos dizer assim, essa expressão de peso que é levada. Então, chegaram à conclusão que a luz tem componentes também materiais. Então, no criar de todo o nosso universo, primeiro ponto, a luz. E os cientistas, eles observam que o universo está se expandindo exatamente pelos cálculos que eles fazem com a luz, né? A luz tem uma velocidade, eles veem um distanciamento. Cada vez mais a ciência está avançando sobre a astronomia, que é diferente de astrologia. Né? Verdade. A astronomia. E é fantástico, Bispo G, porque a dinâmica da criação, ela é inexplicável, é um mistério absurdo. Porque como nós somos pequenos fisicamente, comparados à dimensão que é o universo. Né? O universo é um gigantismo. Dentro da Terra tudo já é muito gigante, imagine fora. O planeta Terra é um planeta pequeno comparado a outros astros ou a outros planetas. A nossa estrela nem é uma estrela tão grande assim, é uma estrela grande, mas tem estrelas que hoje, né, de nona grandeza, estrelas que assim, né, próximas como Aldebaran, estrelas que elas são gigantescas, é tudo muito grande, é tudo muito absurdo. E é lindo nós pensarmos que de toda essa dimensão física, nós não falamos de dimensão física, né, nem de espiritual, estamos falando de dimensão física, criada, que tem início, que tem fim, porque o mundo celestial é eterno. O universo, o reino dos céus é eterno. Então nós fazemos parte de um gap, né? de um pedaço desse reino eterno. E que mesmo com tudo isso, Deus fala com a gente. Amém. Impressionante isso, Dani. O que você está colocando, porque o universo é tão grande e, vamos dizer, entre aspas, a mente criadora de um universo tão grande e tão, assim, são praticamente hoje constatados os 13 bilhões e meio de anos que teve o início. Então, o nosso Deus é eterno, criou essa dimensão tão grande e Ele conhece cada fio de cabelo nosso, sabe o nosso sentimento, sabe o que nós pensamos. Difícil de entendermos, né? Até esse contingente do que é Deus em espírito. Então, olha, você que está em casa acompanhando a nossa aula, veja que incrível isso. Com tudo que existe, com toda essa dimensão, Ele tem um plano incrível para você, então você não está sozinho, você não se sinta assim, mas será mesmo que Deus tem algo para mim? Deus tem propósito para todos. E falando em propósito, Bispo G, nós vemos no texto lido sobre propósito em uma pessoa, chamada João. Que João é esse? Porque é tanto João na Bíblia, né? Mas que João aqui está sendo descrito? Sobre que João está sendo falado? Esse João que está sendo falado pelo apóstolo João, que foi escrito pelo apóstolo João, é o João Batista, né? Chamado João o Batista. Então, alguém que veio como precursor do reino de Deus, para dar início, para levar as pessoas ao arrependimento. Depois de 400 anos de silêncio profético, ele vem para inaugurar um novo tempo, preparando o reino de Deus através de Jesus Cristo. É um comparativo assim, né? Como se Jesus fosse um sol que ilumina tudo e João Batista era uma lanterninha, né? Era uma lanterninha falando assim, gente, o caminho é por aqui, mas daqui a pouco, a hora que vocês encontrarem o que é mais importante de tudo, vocês vão ser completamente iluminados. Né? Então ele veio, aquela coisa da preparação. Eu estou aqui preparando, estou avisando, estou anunciando que está chegando. Chegando o grande momento em que o Verbo se fez carne. Ele está vindo com toda a sua glória, com todo o seu poder, para dar à humanidade esclarecimento. Eu gosto muito dessa palavra, Bispo G. Luz. Vem esclarecer. Então nós não tínhamos conhecimento da verdade. A partir de Jesus Cristo passamos a ter o conhecimento da verdade. Ele veio, mas nem todos receberam. Tiveram a oportunidade, ouviram a verdade, mas desprezaram. Mas aqueles que ouviram,
passaram a ser iluminados. Então, essa luz, afinal, qual é a verdade? A verdade é que a humanidade caminhava para a destruição e morte eterna e Jesus Cristo veio para dar um caminho diferente, o caminho da vida eterna. E quem recebe Jesus, quem se converte para Jesus, para o plano dele, passa a ter esse esclarecimento, a entender o seu propósito, o seu chamado, e passa a viver o reino de Deus não apenas quando morrer, mas passa a viver o reino de Deus agora. Tudo que já está reservado para esse plano, vamos dizer assim, terreno. Agora, Bispo G, nós vemos que Satanás, ele quer enganar o homem fingindo que é essa luz, né? Fingindo que o conhecimento vem dele. Então diz assim, 2 Coríntios 11:14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, aí nós vamos falar de figuras, podemos ficar horas, né, Bispo G? Isso aí teria trazer um desdobramento absurdo na palavra, do que é o falso profeta, do que é o anticristo, do que são as religiões, do que são as manipulações, do que são as ilusões, as doutrinas, as heresias, ainda mais no contexto de João, que surgiam as heresias, as manipulações pelo conhecimento. O Bispo G nos ensinou sobre o gnosticismo, né? Aquilo que parece bom, mas não é, que vem falando assim, não, mas é o conhecimento, mas não é esse conhecimento carnal, humano, mas é um conhecimento espiritual. Então ele se finge de luz. É muito comum usarmos a palavra Lúcifer para essa principal figura do querubim, que está em Ezequiel 28, que fala também no livro de Isaías 14 e tal, mas não tem a palavra Lúcifer diretamente na Bíblia. Nós vemos aqui anjo de luz. Mas por que é usada a palavra Lúcifer se ela não aparece diretamente na Bíblia? Bom, quando se fala sobre anjos, sempre tem o foco as estrelas. Então, esse é um princípio espiritual que a gente vê na Bíblia. E quando é tratado sobre o inimigo, Lúcifer, entre aspas, como você comentou, fala a respeito da estrela da manhã. É o termo Heiléu, que é o termo usado, o brilhante, que está isso no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano. E quando fala a respeito desse que seria esse anjo brilhante, quando ela é transliterada a Bíblia e ela é passada para o latim, é usado no lugar de Heiléu o nome Luciferum, que é também o brilhante. Então é o que brilha. E na tradução para nós é a estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã? É a estrela que mais brilha. E inclusive não é uma estrela realmente, é o planeta Vênus, né? É o planeta Vênus que recebe a luz do Sol, se torna brilhante, reflete, e por isso que é chamada de estrela da manhã, porque enquanto todas as estrelas desaparecem, entre aspas, com o dia, com o brilho do Sol, essa ainda ela permanece um pouquinho. Então até era motivo até de cultos, e até bem no Antigo Testamento, né, a palavra estar é a palavra estrela. Então, que era a entidade cultuada e que era vinculada também na astrologia a essa entidade, a esse que seria a estrela da manhã, ou Lúcifer. Então está explicado, né? Porque as pessoas, mas por que na tradução do português não está Lúcifer? Mas agora está explicado. Mas é um anjo com um poder absurdo, com a autoridade que tinha e que se rebelou. E Apocalipse 12 fala que conduziu 1/3 dos anjos, o que é uma coisa muito complicada, né, Bispo G? Porque falar de 1/3 de um número incontável, né? Mas Deus tem o poder de contar, então ele sabe quanto tem, né? Mas também para mostrar o seguinte, gente, que os bons são maioria. Porque é impressionante que algumas pessoas leem a Bíblia, é um pessimismo, não, tem pouca gente boa. E bom, não, a Bíblia fala assim, os bons são maioria, tá? A minoria é má e que o diabo é especialista em promover gigantismo de coisa pequena. Assim como as pessoas têm problemas pequenos, mas que pela condução, pela imaturidade, pelo ambiente pessimista, inculcando as mentiras do diabo,
transforma aquele problema pequeno num monstro, uma coisa gigantesca. Porque é a estratégia do diabo, colocar como se fosse algo imbatível. É claro, existe uma guerra espiritual, sabemos que o mundo jaz do maligno, mas a igreja é soberana. Jesus veio para dar autoridade ao homem através deste corpo, que é a igreja, a extensão da obra redentora de Jesus Cristo, que prepara a volta de Jesus, que prepara os seres humanos para esse grande dia. Vamos ler João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Bispo G, a gente vê aí a manifestação, a declaração do eu sou. Vamos resgatar isso, isso é um conceito fantástico, né? Porque aqui no grego é ego eimi, e em hebraico como é, Bispo G? O termo seria o termo Javé ou Yavé, né? O mais correto seria Yavé, o J não é usado no hebraico. Então, é o quê? É o eterno, é o eu sou, é aquele que era, que é, que sempre será. Então, é um contexto, né? Porque os hebreus, né, os judeus, eles não acham digno eles falarem o nome de Deus. E por isso ele coloca o quê? O ser que tem toda a existência nele, que é o ego eimi, o eu sou ou Yavé. E ele se apresenta com essa figura, eu sou a luz. Então, quem me recebe se torna luz. É como se nós fôssemos espelhos. Né? E também como que nós nos tornamos também fontes, porque o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aí temos muitas figuras sobre isso, né, Bispo? A gente vai falar, por exemplo, da água da vida, né? Que quem me recebe, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem me recebe passa a ser luz do mundo. E a luz não pode se esconder, ela tem que se destacar para iluminar a todos, né? Ele fala isso aos discípulos, né? Essa parábola é incrível. Ninguém coloca, no caso, na época era uma candeia, mas a lâmpada, o que for, se eu quero iluminar uma casa, uma sala, eu não vou colocar debaixo da mesa. É estranho, né? Alguém só coloca uma luz debaixo da mesa, isso é uma coisa cenográfica, né? Porque você quer criar um clima, quer dar um destaque a alguma coisa debaixo da mesa. Mas, se você quer iluminar o ambiente, você vai colocar a luz no ponto mais alto, no ponto estratégico, no ponto central. Então, nós como luz temos que ser isso, nós temos que dizer a todo mundo o que é essa luz. A luz não pode ser escondida, eu tenho que revelar essa luz, eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar para as pessoas, gente, eu descobri a luz, e olha, eu sou um testemunho dela, eu estou iluminando, a minha vida mudou, os meus comportamentos mudaram, a forma como eu me expresso é diferente, as pessoas vão denotar isso em você, as pessoas vão perceber, você não é mais o mesmo. Algo aconteceu com você, você foi iluminado. E teve alguém que foi tremendamente iluminado, Bispo G. Esse estava nas trevas, esse era sangue ruim. Sangue ruim, vamos ler. Atos 22:4. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Versículo 6. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo. Foi o maior perseguidor do evangelho na sua geração. E ele estava indo para uma outra cidade. Bispo G, era uma grande distância, né? Está vendo aí no mapa? Olha a distância de Jerusalém até Damasco. Damasco é capital da Síria. Ele vai até lá para encontrar cristãos, para prendê-los ou até matá-los, porque o evangelho já tinha alcançado muitas e muitas cidades. E à medida que a perseguição aumentava, olha que coisa interessante, Bispo G, quanto mais o evangelho crescia, né, crescia na proporção que era perseguido. Quanto mais era perseguido, mais crescia. É verdade. Era como uma impulsão, né? Bom, então tá bom, você está me empurrando, eu vou continuar pregando, porque eu não vou parar de pregar. Então você não pode aqui em Jerusalém? Então eu vou pregar agora na Cesareia. Ah, não pode na Cesareia? Eu vou pregar em Damasco. Ah, não pode para Damasco, vou pregar em Antioquia. Então, no final, aquilo que era mal fez com que o processo
fosse completamente benéfico para que mais pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Eu quero mostrar esse mapa que é muito interessante, da expansão do Evangelho ao longo dos anos. Olha, nós vemos que de quando Jesus ressuscitou até chegar em Roma, por volta de 30 anos. 30 e poucos anos o Evangelho já estava em Roma a todo vapor. Já estava no centro do império. Muito rápido. Nós não estamos falando de um mundo como o nosso, tecnológico, que tem tudo, e rede social, e mídia, e televisão, e rádio. Olha que maravilha, você está recebendo conhecimento da palavra de Deus pela televisão. Mas era diferente naquela época, nós estamos falando de que a comunicação mais rápida era a carta. E cresceu absurdamente. Por quê? Porque o diabo achava que ia parar, pelo contrário, impulsionou. Eu quero lhe falar, o diabo não vai te parar com esta luta, ele está te impulsionando para você ir além, para você expandir, alargar as estacas do todo da tua habitação, como fala em Isaías 54. Isso é fantástico. E ele perseguia, matava e tudo mais a caminho de Damasco. E ele era tão violento, Bispo G, tão violento, que ele estava chegando em Damasco e era por volta do meio-dia. E não era comum pessoas fazerem viagens nesse horário, por causa do calor do deserto, por causa que fazia mesmo mal para a saúde. Mas Saulo, quem não era convertido em Paulo, né? Saulo era tão violento, tão focado na sua missão, que ele não media esforço, ele não estava nem aí se estava quente, se ele corria o risco de morrer, de passar mal no deserto, não. Estava ali meio-dia no cavalo indo cumprir a sua missão. E eu acho assim, né, a palavra boa para ele é obstinado, porque ele era alguém tão obstinado que ele não media esforços para ir, para levar as pessoas presas, prendia criança, prendia mulher. Então ele tinha, obviamente, achando que estava servindo a Deus, ele fazia qualquer tipo de esforço para cumprir com aquilo, entre aspas, que era o seu chamado, mas de forma errada. E teimando, né? Porque o Senhor já o havia advertido. Até quando, Paulo, vai ficar recalcitrando, vai ficar indo contra aquilo que é o meu chamado, né? Então, ele tem esse lado aí de resistência muito grande àquilo que era a vontade de Deus, né? E ele fazia isso enganado. Enganado. Ele achou que estava fazendo bem. É. Ele não era esclarecido. Ele não conhecia a verdade. Precisava de luz. Precisava de luz. Né? E é tão chocante, Bispo G, que ele tem encontro com a luz. Então Jesus se apresenta a ele como essa luz, tudo, e foi tão forte a luz que ele ficou cego fisicamente. E por que ele ficou 3 dias? Vamos ver os detalhes proféticos. 3 dias ele ficou cego em Damasco. Tá? Na casa de uma pessoa, e Deus desperta um cara chamado Ananias, um homem temente a ele, sério, espiritual, que vai até Paulo e o cura, debaixo de um envio de Deus. 3 dias, então nós temos aí a figura da morte e ressurreição de Cristo, né? E é algo profético. Mas naqueles 3 dias, Deus mostrou de uma forma física para Saulo o que ele era. Um homem cego, um homem que estava nas trevas, na mentira, no engano da religiosidade, e que Deus enviou um homem chamado Ananias, cheio do Espírito Santo, para falar: eu estou te libertando, estou tirando essas escamas, estou abrindo a tua visão para a verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é interessante, Bispo Dani, que ele era o cara. Então ele se achava e tinha razão para isso. Estudou com Gamaliel, ele despontou, era jovem, já pertencia ao Sinédrio. Então tudo isso impedia dele enxergar Jesus Cristo como era. Então ele fazia a opção por aquilo que era a religião, que trazia para ele uma condição no nível superior. Aí sabe o que acontece? A luz vem através de um servo, de Ananias. Um certo Ananias. A Bíblia nem fala qual é o apóstolo Ananias e tal. Talvez acho que a expectativa de Paulo fosse a seguinte, né? De Saulo. Precisa vir aqui o apóstolo Pedro. E veio um certo Ananias, para ele entender que o que tinha que se aperfeiçoar na
na força dele, seria o quê? Ele enxergar a fraqueza que ele tinha mesmo, aí ele ia ver a força de Deus. Então vamos ver a diferença, dois momentos deste homem, Saulo, que se transformou em Paulo. Saulo era um homem que tinha um esclarecimento intelectual, era um cara esclarecido intelectualmente. Falava grego, cidadão romano, criado aos pés de Gamaliel, um cara muito, conhecia a lei de ponta a ponta, um mestre fantástico. Saulo era esclarecido intelectualmente. Paulo era esclarecido espiritualmente. É muito diferente, gente. É a luz. Era o diferencial que ele tinha espiritualmente. Um outro exemplo fantástico, Bispo G, é Daniel. Daniel teve uma ocasião, ele já era mais idoso, e o reino de Belsazar, e aquela mão que escreveu na parede, e ninguém sabia como resolver esse mistério. E aí a rainha fala, tem um homem que tem luz, é um homem que não é normal. O esclarecimento dele não é do intelecto, é além. Até fala assim, o espírito dos deuses, né? Porque um pagão, né? O conhecimento dele vai além do natural. O conhecimento dele é espiritual. E é isso que Jesus Cristo veio nos dar. O conhecimento do mundo espiritual. Assim, antes você estava nas trevas, antes você morria eternamente, antes você era uma pessoa manipulada por demônios, você está vivendo um destino que o diabo colocou para a tua vida. E você passa agora a viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo para tomar as melhores decisões, para cumprir o propósito, a vontade dele. Então, se os teus olhos forem bons, como diz em Mateus 6,22, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, o que mudou foi a visão. É a ótica, é verdade. Antes se enxergava de uma forma o mundo. É interessante como quando a gente se converte, Bispo G, eu cresci na casa de Deus, claro, eu tive minhas dificuldades, como todo jovem tem, e fiquei firme, firme, graças a Deus, nos preceitos, tudo que eu aprendi. Mas vamos dar um exemplo do Senhor, né? O Bispo G não cresceu em um lar evangélico. Certeza. Se converteu com 21 anos de idade, correto? Correto. Mudou muito. Então, o Senhor chegava de um jeito antes. Depois da tua conversão, passou a enxergar de um outro jeito. É algo muito, muito impactante, porque essa é a transformação. São duas palavras usadas para transformação na Bíblia. Metanoia e metamorfose. Então, a metanoia é a transformação interior, uma transformação radical, explosiva, mudança de pensamento, de conceito. E por causa dessa mudança interior, você tem a mudança exterior, que é a metamorfose, mudança de forma. Então é essa transformação que nós temos quando somos iluminados pela verdade que é Jesus. Então fala assim em 1 João 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje aprendemos que Jesus é a figura da luz, aquele que veio para nos tirar da escuridão e nos esclarecer da verdade. Satanás tenta enganar o homem fazendo-se de luz, mas sua natureza mentirosa é desmascarada pelo poder da palavra. Também vimos que tudo depende da forma como você enxerga as situações que enfrenta. Se teus olhos forem bons, então tudo será iluminado na sua trajetória.